Fala galera, tudo bem com vocês? Prática consciência, hoje o assunto é meio mórbido, mas é o seguinte, ó, essa aqui é uma videoaula que eu fiz lá no primeiro ano do canal, vídeo artigo 43, assiste, é 30 minutos de aula, mas é um assunto muito importante que a gente tem que discutir, conversar, até para ter segurança na nossa prescrição, até para a gente entender o que cuidar, o que não cuidar, tá bom? Morte súbita no esporte, na atividade física. É um estudo baseado num grande estudo realizado na Austrália. Claro que esses resultados podem ser diferentes para o contexto brasileiro e outros países, mas nos dá uma cara muito bacana para entender o que acontece e o que não acontece, tá bom? Então vamos lá. Eu vou estar olhando aqui alguns números que eu botei adicional aqui essa informação para te rechear de informação para tu não perder nada, para tu saber tudo. Primeira informação: de todas as mortes súbitas ocorridas, apenas 1,7 ocorreram durante a prática esportiva. Veja bem, o estudo pegou todo mundo que morreu de morte súbita de uma hora para outra, sem uma doença crônica que tenha encaminhado para isso, e entre todas elas, apenas 1,7% delas foram decorrentes da prática esportiva e da atividade física. Isso é muito pequeno. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, olha só uma coisa importante. Existe um perfil mais acometido. Homens, 90%, pessoas mais de idade, 35 anos ou mais, uma taxa maior, 71%. Na maioria das vezes, essas pessoas já possuíam uma doença crônica prévia cardíaca, 45% dessa galera. Então, o problema é sério, a gente tem que estar atento. Dica número 2, informação fundamental, tá, gente? Doenças cardíacas foram as que mais impactaram, a morte cardíaca, principalmente as doenças coronarianas e arritmia, foram que causaram a maior causa destas mortes aí. E apenas isso num total de 68%. E apenas 30% por outras causas. E entre essas outras causas, o que é importante dizer? É importante dizer que o afogamento é a causa mais comum. Então você tem 68% por problema cardíaco, você tem 30% por outras causas. Entre esses 30%, nós temos 64% que é o afogamento. Então, tem que estar ligado, tem que ficar esperto, tá bom? Entre as modalidades que mais causaram morte está a natação, justamente pelo afogamento, a corrida, academia, ciclismo, futebol, ou seja, as modalidades que estão aí toda hora sendo praticadas. E a dica número 3, que essa que é para mim a mais importante, que fala sobre taxa de morte. Vem comigo no YouTube que eu te conto tudo lá. Valeu? Ficou aí, ficou curioso? Então vou de cara te dizer, a taxa de morte, ou seja, a quantidade de pessoas que morreram num total de 100 mil, que é o número que se calcula, é de 1,1. Ou seja, a cada 100 mil pessoas que estão fazendo atividade física, nós temos uma que morre por conta de uma morte súbita decorrente dessa atividade física. Ou seja, agora a pergunta é, essa taxa é grande ou essa taxa é pequena? E aí eu quero te dizer o seguinte, lá no meu artigo original tem um monte de informação interessante. Tá? Eu vou te resumir algumas. Você sabia que o acidente de trabalho, a taxa de 1,2, mortes no trabalho é de 1,2 a cada 100 mil? Você sabia que bebês com menos de um ano que morrem engasgado com leite materno, a taxa é de 2,6? Duas vezes mais do que duas vezes do que na prática de atividade física. Você sabia que acidente de carro é de 5,5 e de moto é de 10,6? Você sabia que o tabagismo mata 76 pessoas a cada 100 mil por conta desse hábito? E você sabia a informação mais importante que eu quero te dizer? O sedentarismo tem uma estimativa de 140 mortes a cada 100 mil por conta do sedentarismo. Então, veja bem, quando você for prescrever, quando você for fazer prática de atividade física, tenha certeza que você está saudável, está bem controlado, avaliado. Agora, ficar parado é pior do que entrar na atividade física. O risco de você ter um problema com o exercício físico é muito menor do que o risco de você ficar parado. Fica aí a dica e essa dica avaliou. Desculpe o tempo, tamo junto, valeu.